Os holocrons eram incríveis dispositivos holográficos capazes de armazenar uma incrível quantidade de informação, que poderia ser acessada a partir da utilização da força para ativá-lo. Usado inicialmente pelos Sith e só 3.000 anos mais tarde adotados pelos Jedi, os holocrons são uma importante peça no lore Star Wars. O primeiro Sith a ter acesso à tecnologia para o desenvolvimento de um holocron foi o Rei Sith Adas, um Korriban que foi responsável pela união das nações de sua espécie e se tornou seu único líder. Adas era tão poderoso que era visto por seus seguidores como aquele que teria um reinado eterno, pois acreditavam que ele era invencível. Foi por volta de 27.700 antes da Batalha de Yavin que os Hakata, que também eram conhecidos como construtores, uma espécie humanoide com características de anfíbio e uma tecnologia extremamente avançada, que veio desenvolvendo várias tecnologias pioneiras desde o início da história galáctica, como por exemplo, uma das primeiras tecnologias de hiperpropulsor, trouxeram como presente de confiança para o Rei Sith Adas o ensinamento da tecnologia para se criar e controlar um holocron. Mas os Hakata eram seres iluminados pela generosidade da força que queriam dividir sua tecnologia avançada com o universo? Claro que não. Os Hakata na realidade eram usuários de longo período do lado negro da força, o que resultou em uma sociedade completamente corrompida. Eles usavam sua tecnologia movida pela força para conquistar e escravizar todas as espécies que encontrassem pela galáxia. Seu império era chamado de Império Infinito, conhecido pela selvageria desenfreada, arrogância e crueldade. A intenção deles ao oferecer conhecimento para o Rei Sith Adas era ganhar sua confiança e tomar o controle do seu reinado. Porém, o rei descobriu e começou uma guerra contra eles. Os Korriban até conseguiram expulsar os Hakata, porém a vida de seu rei foi perdida. O processo para criar um holocron que os Hakata compartilharam lá atrás com o Rei Sith Adas era muito complicado. Os materiais necessários eram raros e o controle sobre a força tinha de ser muito lapidado, o que mesmo depois de milhares de anos e mesmo com os Jedi também tendo conhecimento do processo de criação, ainda tornava os holocrons dispositivos raros e de altíssimo valor. O processo de criação do holocron utilizado pelo Sith é mostrado na trilogia Darth Bane, Dinastia do Mal, do selo Legends. Quando Darth Bane, que passou muitos anos de sua vida em busca de informações sobre como desenvolver e registrar suas próprias informações em um holocron, encontra o holocron que pertence a uma antiga Lord Sith, chamada Bela Darzum. Pelo que é explicado, o processo pode levar meses para ser realizado de forma perfeita. Os componentes internos do holocron eram compostos por filamentos e fios entrelaçados que formavam uma matriz de cristal que deveria ser muito bem desenvolvida, para evitar possíveis curtos. Para fazer um holocron funcionar e criar essa rede de armazenamento de dados incrível dentro do dispositivo, eram usados cristais Kyber no corpo do holocron. Eram necessárias milhares de alterações e ajustes extremamente detalhados na matriz de um holocron, a fim de atender o nível de detalhes rigorosos que o desenvolvimento do dispositivo pedia, em um nível tão profundo que seria impossível realizá-lo sem o domínio completo da força. Quando a matriz do cristal dentro do holocron estava totalmente desenvolvida, estável e com sucesso no seu funcionamento com o cristal, o criador podia então começar a pensar no design externo do holocron e seus rituais de registro. Nesse ponto, vale dizer que apesar da parte interna e do funcionamento básico dos holocron do Sith e dos Jedi serem iguais, eles tinham visuais externos diferentes e eram visualmente distinguíveis. Como as informações que temos são da criação de um holocron Sith, depois de explicar sobre os detalhes da criação em si, falo do design dos outros tipos de holocron. Os holocrons Sith eram geralmente piramidais, e algo que se destacava muito no seu design era a gravação de símbolos estranhos e hieroglifos antigos em sua superfície, muitas vezes alinhadas na parte inferior do dispositivo, e vários encantamentos sombrios podiam ser encontrados marcando toda a superfície do dispositivo. Esses símbolos eram exclusivos de cada criador. Simplesmente copiar os símbolos de outro holocron no momento de criar um resultaria numa falha dos dispositivos e fazê-lo virar basicamente uma pilha de pó. Esses símbolos e encantamentos gravados precisavam ser feitos de forma meticulosa, tanto mental quanto fisicamente.
mas era importante que fosse um processo realizado só depois do rito de início. Uma outra parte do desenvolvimento dos Holocron. O rito de início era a parte do processo em que a essência do criador seria impressa dentro do cristal. Como era um passo muito complexo, só os mais poderosos usuários da força eram capazes de realizá-lo. Quando as informações do criador eram impressas com sucesso, só assim então era realizada a captação da rede cognitiva do criador, uma das partes mais importantes na criação do Holocron, pois era o que lhe dava o elemento de ensino em seu funcionamento e garantia a estabilidade necessária na rede do dispositivo. Sem a rede captada, o Holocron se desintegraria rapidamente. Em seguida, seria realizado o passo chamado de ritual de invocação, onde o criador gravaria seus símbolos e encantamentos na superfície do dispositivo, e depois seriam imersos no poder do lado negro do criador. Essa cerimônia é importante para conseguir manter a estabilidade da matriz completamente. A gravação da informação do criador e a energia para o funcionamento do dispositivo, ambos dependiam do cristal utilizado na criação do Holocron. O cristal servia tanto como fonte de energia, quanto como local onde a essência cognitiva do criador do Holocron estaria armazenada, funcionando a partir da utilização da força. A partir do sucesso da captura da aparência e redes cognitivas do criador no cristal, o dispositivo era capaz de converter a informação e transformá-las em um holograma tridimensional. Essa reprodução hologramática do criador do Holocron servia então como um guia, através de todo o armazenamento de informações contidas no dispositivo, porém em um nível muito pessoal. Esses guias podiam desde contar histórias dos arquivos do Holocron até relatar eventos da vida do criador. Os guias dos Holocrons Jedi conseguiam sentir e distinguir o nível de um Jedi que acessasse suas informações e restringir ou oferecer informações de acordo com isso, para que, por exemplo, Padawans não recebessem informações muito perigosas ou de nível avançado demais para seu estágio atual de sabedoria. Da mesma forma que os Holocrons Jedi têm essa distinção, os Holocrons Sith também o possuem. Mas como é de se esperar, geralmente, ao invés de restringir as informações de forma cuidadosa, o guia agiria como seu criador, de forma a tentar corromper aquele que acessasse suas informações, deixando acessar ilimitadamente seu repertório sobre o lado negro. O acesso às informações dos Holocrons é sempre diferente. Não é garantido que um Sith passará qualquer informação que o acessante quiser, como no caso do Holocron de Heresias, que foi acessado também por Darth Bane, e se recusou a ensiná-lo a técnica que ele procurava, devido à incapacidade de Bane de ter aprendido algumas técnicas anteriores. O que o guia vai compartilhar ou não depende exclusivamente da captação cognitiva do criador. As informações a respeito da criação dos Holocrons Jedi são praticamente nulas. Sobre o design dos Holocrons Jedi, eles eram geralmente cúbicos, mas algumas outras formas geométricas também existiam. O design externo de um Holocron não era a única forma de diferenciar a inclinação do seu criador. Os Holocrons Sith possuíam uma presença sombria, que criava ondulações na força ao serem acessados. O usuário que quisesse acessar as informações de Holocron Sith precisava possuir muita força de vontade. Alguns Jedi com menos experiência poderiam até adoecer de simplesmente pôr os olhos em um deles. A tentação que um Holocron Sith e todo o seu conhecimento representavam eram tão fortes que muitos Jedi caíram para o lado negro por os utilizarem. Isso colocou a Ordem Jedi em uma caçada ativa contra qualquer fonte de ensinamento Sith. Junte isso ao fato de que a dificuldade de se desenvolver um Holocron era absurdamente alta, e isso os torna artefatos de extrema raridade. A maioria dos Holocrons conhecidos, os feitos pelos Jedi e os poucos que sobreviveram durante a história da galáxia construídos pelos Sith, recolhidos durante a existência da Ordem Jedi, foram armazenados dentro das câmeras de Holocron, localizadas dentro do Templo Jedi em Coruscant. E apenas os Jedi que serviam no Alto Conselho eram permitidos acessá-los, salvo aqueles que possuíam informações para treinamentos de Padawans, mas sempre acompanhados de um superior. O Conde Dokkan roubou pelo menos um Holocron Sith do Templo Jedi durante a insurreição de Coruscant, quando ele, junto com um exército de droids de batalha separatistas, realizou a missão para destruir os arquivos Jedi no Templo Jedi.
Os Holocrons Sith restantes no templo no final das Guerras Clônicas eram falsificações, de acordo com Darth Sidious. Mas Sidious fez seu aprendiz Darth Vader recuperá-los mesmo assim. Após a Ordem 66, com a invasão de Darth Sidious nos arquivos Jedi que restaram, a tecnologia para criar um Holocron foi praticamente perdida. Os poucos Holocrons Jedi sobreviventes na galáxia continham informações de altíssimo valor, incluindo técnicas Jedi, projetos de naves estelares antigas e informações históricas sobre o universo, e eram extremamente raros de serem encontrados. Alguns holocrons apareceram após o período do expurgo Jedi. Por exemplo, em 18 antes da Batalha de Yavin, Anakin Skywalker teve acesso a um holocron Sith no mesmo hospital em que ele se recuperou após seu trágico duelo com Obi-Wan Kenobi. Ele foi acompanhado durante o acesso pelo ex-Jedi Ferus Olin, que sentiu ondas de náusea apenas ao olhar para o holocron. Depois, em algum momento entre 1 antes da Batalha de Yavin e 0 antes da Batalha de Yavin, Jabba, o Hutt, encontrou um holocron. Não se sabe como ele teve acesso ao dispositivo, mas há rumores de que ele desistiu de metade do seu império criminoso para consegui-lo, e tinha a intenção de vendê-lo ao Império Galáctico pelo dobro do seu valor. Mas o comércio não acabou sendo realizado, já que Tiber Zen, um grande senhor do crime que tinha um ódio pessoal contra o Império, interferiu e pegou o holocron para si. No período de 130 depois da Batalha de Yavin, um Sith Lord chamado Darth Krayt conseguiu juntar não apenas os holocrons de Darth Bane, Nihilus, Andedo e um dos primeiros Sith da história galáxia, Shukhan, como também era conhecido por ter conseguido construir e registrar seu próprio holocron. Nele, Krayt registrou relatos de como ele causou a queda da Aliança Galáctica e restaurou o Império como grande força dominante na galáxia. Um holocron que se destacava entre os demais, tanto Sith quanto Jedi, é aquele conhecido como Holocron Telos. Ele possuía um design atípico, completamente diferente dos demais, caracterizado por uma base assimétrica de matéria vermelha, cercada por protuberâncias pontiagudas. Dentro da base havia uma formação vertical, cujo ápice sustentava um cristal transparente. O dispositivo parecia evitar as matrizes cristalinas intrincadas de outros holocrons, e não possuía os glifos e marcações externas que tantas vezes caracterizavam os holocrons Sith. Apesar de sua aparência não convencional, era óbvio para os membros da nova Ordem Jedi que o Holocron Telos era um artefato do Sith devido à sua presença. O conteúdo do dispositivo era acessível somente para sensitivos à força. No entanto, ao contrário de outros holocrons, o Holocron Telos era capaz de distinguir se o usuário acessando era do lado da luz ou do lado das sombras, e caso desejasse, negar acesso aos Jedi que possivelmente usariam suas informações para tentar ir contra os objetivos do Sith. Por volta de 40 depois da Batalha de Yavin, o Holocron Telos continha as informações e testemunhos de mais de 5.000 anos da história Sith, bem como quase todas as informações sobre os poderes da força pertencentes ao lado negro. Isso porque um diferencial do Holocron Telos era que vários Lords Sith que o possuíam ao longo dos tempos também contribuíram com suas próprias informações, sendo um desses primeiros contribuintes do Holocron Telos o ex-Jedi Ajunta Pal. Sim, aquele Jedi sobre o qual mencionamos no vídeo sobre a Força, o primeiro Jedi a se tornar um Sith. Ao acessar o Holocron Telos, o usuário seria cumprimentado com uma declaração encorajando-o a explorar os poderes à sua disposição no dispositivo, e o elogiaria por ser forte o suficiente para acessar as informações dentro daquele holocron. Ele continuaria informando que, apesar das informações dentro do holocron fossem disponibilizadas de forma gratuita para o acessante, o desejo daqueles que contribuíram com as informações era que o aluno que aprendesse com eles teria que usar as informações conseguidas apenas em benefício próprio. As boas-vindas do holocron se encerrariam alegando que a prioridade de qualquer aluno que buscasse os segredos do Holocron Telos e do Sith era buscar realmente compreender a história de sua ordem. Um Lorde das Trevas da Irmandade da Escuridão, conhecido como Cordis, adicionou ao Holocron Telos uma passagem na qual ele recitava e explicava o código Sith, pois de acordo com ele, os princípios do código eram mais do que simplesmente frases que precisavam ser decoradas de forma vazia. Para ele, compreendê-las totalmente era a chave para desbloquear os poderes mais profundos da força.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa seu like, comentem aí embaixo caso vocês tenham sentido falta de alguma informação ou se desejam recomendar algum tema de vídeo, né, pra gente fazer aqui, ou comentar qualquer coisa no geral, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.